Aqui, João Pedro, faz um favor para tia Márcia. Na volta da aula de violão, você passa no mercado e compra uns legumes para mim? Dá preferência pelos orgânicos, viu? Que eles são mais saudáveis. Dá preferência pelos orgânicos, viu? Que eles são mais saudáveis. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Nerd Didático, o canal oficial de todo curioso. Eu sou Henrique Pio e já convido você a se inscrever por aqui, deixar seu gostei e seu comentário para ajudar esse canal a crescer e dominar esse mundo maluco cheio de mistérios. Ó só, aí você já começa me dizendo: Ah não, Henrique, essa daí eu sei. Os orgânicos são aqueles legumes lá que não tem química, não tem agrotóxico, essa daí eu sei. Não! Ah, então, você acertou uma pequena parte da resposta. Para começar, não é só vegetal que pode ser orgânico. E a diferença não é só sobre ter química, agrotóxicos e coisas do tipo. E outra, se eu te disser que alimento orgânico não tem mais vitaminas ou qualquer outro nutriente que um alimento convencional, você acredita? Como assim, Henrique? Você tá maluco, cara? Meu Deus, minha vida é uma mentira. Vamos lá que eu te explico tudo direitinho. Primeiramente, vamos acabar com esse mito que alimento orgânico é aquele que tem mais aquele que não tem agrotóxico. De fato, ele não tem, mas não é só isso. Mais do que um meio de produção diferente, estamos falando de uma filosofia, meu amigo. Começando lá nos anos 40, quando Albert Howard, um botânico inglês, sugeriu que as lavouras deveriam funcionar como organismos, daí o nome orgânico, e serem capazes de crescer e se desenvolver sem artifícios sintéticos e sem agredir o ambiente em que ele estava inserido. A partir daí, pouco a pouco surgiram as plantações sustentáveis e sem aditivos químicos. Então, para manter as pragas longe das plantações, eram utilizados mecanismos naturais. Sabe sua avó que fala que ter um pé de citronela dentro de casa ajuda a afastar as moscas, as formigas? É mais ou menos por aí. Um exemplo bem interessante, eu achei isso incrível. Em algumas plantações sujeitas a uma praga chamada pulgão, era estimulada a presença de joaninhas, que são predadoras naturais dessas pragas. É a própria natureza dando jeito e agindo ali para que o organismo continue vivo. Além disso, fertilizantes químicos foram substituídos por esterco, humus de minhoca, restos de vegetações, cascas de ovos, enfim, uma infinidade de artigos naturais. Só para explicar aqui que os fertilizantes são substâncias utilizadas para dar à terra ou ao próprio vegetal nutrientes essenciais para o crescimento dessas plantinhas, beleza? Mas, como eu disse para você, não é sobre ter ou não ter química na lavoura, meu amigo. Porque o conceito aqui é que tudo seja sustentável para que este organismo continue funcionando, incluindo o meio em que ele está. Então pensamos o seguinte exemplo. Para extrair esse material natural que dá vida às plantações, o fazendeiro vai lá, no meio da floresta, desmata a bagaça toda. Isso não é ser sustentável, concorda? Então não dá para dizer que esse cara segue uma linha orgânica. Então é preciso pensar em tudo que permeia essa produção. E aí vamos pensar em alguns exemplos por aqui. Se o produtor desmata uma zona ambiental protegida para plantar, Ah não, sério? se ele mexe a terra e causa erosões em volta do seu terreno, se ele pega crianças para trabalhar em sua lavoura, Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. se ele desvia um rio ou uma nascente para irrigar sua produção, se ele trata seus funcionários como escravos, todos estes são exemplos que não se enquadram em uma produção orgânica. O importante aqui é sempre pensar na continuidade da existência natural e nos impactos sociais e ambientais. Daí que, colocando esse conceito na prática, dá para pensar em sair das plantações e ir para outros ambientes de produção, certo? Por exemplo, na produção de carne bovina, suína ou de aves. As regras são alimentar esses animais sempre com comida orgânica, o que é um bom começo, né? Senão não faz o mínimo sentido isso aqui. Nunca usar ferramentas artificiais no trato animal.
como antibióticos, hormônios de crescimento, além de sempre seguir aquelas regrinhas de cuidado com o ambiente e sociedade que falamos um pouco lá para trásmente. Inclusive, já há grandes marcas que vendem no mercado carnes orgânicas, aí no mercadinho, perto da sua casa. O que prova que alimentos industrializados também podem ser orgânicos. Uma coisa é fato, pessoal. Essas ferramentas sintéticas vão produzir alimentos maiores e muito mais vistosos que os orgânicos. Inclusive, eu vi um tomate esses dias que mais parecia a Graciane Barbosa. Ou será que é a Graciane Barbosa que parecia o tomate? Eu não sei dizer. E na verdade os fertilizantes foram tratados durante muito tempo como os heróis da fome mundial. Vocês acreditam? Lá em 1968, um biólogo americano chamado Paul Ehrlich escreveu um livro chamado A Bomba Populacional, com a seguinte afirmação, abre aspas, "A batalha para alimentar a humanidade acabou. Centenas de milhões vão morrer nas próximas décadas, apesar de todos os programas contra a fome." Fecha aspas. Bom, como você sabe, ele errou, né? Afinal, estamos todos aqui e a nossa população cresceu muito mais do que aqueles já assustadores 3,5 bilhões de pessoas na época. E um desses programas contra a fome que ele cita aí era justamente o uso massivo de fertilizantes, para que tenhamos alimentos cada vez maiores e alimentar mais pessoas. Só que com o tempo descobrimos que esses mesmos fertilizantes químicos que um dia salvaram a humanidade da fome pode nos matar. O resto desses aditivos em contato com as águas naturais estimulam o crescimento das algas, que ao se decomporem tiram o oxigênio desse ambiente e matam peixes e outros animais aquáticos. Além disso, esses mesmos fertilizantes produzem um gás chamado óxido nitroso, que é um dos gases relacionados ao efeito estufa. E por essas e outras que os alimentos orgânicos ganharam força nos últimos anos. Precisamos salvar o nosso planeta e, consequentemente, a humanidade. Porém, tenha uma parada em mente. Não há provas contundentes que um orgânico tenha mais nutrientes que um alimento convencional, ok? Até porque não foi para isso que ele foi criado. E não espere comer uma batata doce orgânica acreditando que vai te trazer mais ganhos na academia, certo? Que bodybuilder! E é importante frisar isso, pessoal, pois numa pesquisa realizada em 2010 pela Nielsen Company, mais da metade dos entrevistados, 51% para ser mais preciso, diziam consumir os orgânicos por serem mais nutritivos. Porém, vários estudos já foram feitos sobre esse assunto e nenhum deles conseguiu cravar com certeza que isso é uma verdade. Veja, pessoal, não estou aqui para desestimular o seu consumo de orgânicos, muito pelo contrário, pois precisamos salvar este planeta lindo que Deus nos deu. Porém, preciso de lhe dizer uma verdade, e a verdade é que este alimento não é mais nutritivo do que um alimento convencional. Ele pode te fazer bem pelo fato de não ter agrotóxico, e claro, não consumir agrotóxico é uma coisa boa, mas não, ele não tem mais vitaminas que um alimento convencional. Ah, agora eu entendi! Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho deste assunto para você. Agora você pode fazer a sua feira aí, a feira da sua tia, de forma consciente e saberá exatamente o que você está comprando. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Fiquem em paz e até a próxima.